tudo bom? Bom dia a todos. Estou aqui para falar um pouquinho mais para vocês de um problema que nós enfrentamos todos os dias, certo? Nós estamos aí findando, né, o mês de setembro, que é o mês de setembro onde é a proteção contra a depressão, problemas de transtorno mental, onde nós devemos cuidar da nossa saúde mental. E eu quero falar hoje para vocês um pouquinho do que pode levar uma pessoa a ter a depressão, especificamente seu filho, uma criança. O que leva uma criança a se sentir depressiva? O que leva uma criança a desenvolver a depressão na infância, na juventude, na adolescência? Então eu vou te relatar um pouquinho o que é isso, por que isso acontece, analisando o caráter da criança, tá? Nós sabemos, né, e vimos todos os dias alguns posts dizer que nós temos 5 caráteres que são formados na nossa infância, dos 0 aos 7 anos. O primeiro deles é o caráter do esquizoide, que é formado durante a gestação, lá na onde a criança está sendo gerada, onde acontece a mineralização, né, da energia que desce para o corpo, que vai ali transformando os neurônios, onde vai tendo reflexos desde a gestação. Quando a criança está ali e a mãe recebe uma carga de estresse ou uma preocupação ou algo que aconteça que venha ali, o feto sente, tá? O feto sente e o útero se contrai. Muitas vezes isso acontece por mero acontecer, por um acaso. Ela recebe uma notícia, né, que abala ela ali, a estrutura. Então, ali naquele momento é formado um caráter na dor da criança quando a mãe recebe esse estresse. O útero se contrai, né, e aí o feto se sente como se estivesse sendo rejeitado, como se ele estivesse sendo expelido, como se ele estivesse sendo expulso naquele momento. Aí mostra ali o caráter da dor, onde é formado o caráter da dor. Se não acontece nenhum processo estressante com a mãe nesse momento, se não acontece nada, a criança cresce ali, desenvolve uma criança saudável, sem momento estressante, então ele tem uma tendência a ser uma criança saudável, tá? E se você quer saber mais um pouquinho, é só você clicar no link que está aí na descrição da minha biografia. Vamos continuar então agora com o caráter oral. O que é o caráter oral? Como que começa o caráter oral? O caráter oral é desenvolvido na fase da amamentação. Quando a criança nasce, já está ali, tem o seu mundo voltado para a mãe é o seu mundo, onde ela só conhece a mãe por causa dos primeiros contatos que a mãe tem ali, da amamentação, tá? Durante ali. Então, quando acontece que a criança chora para tudo, a criança chora para mamar, chora sente fome, chora na hora que está com a fralda suja, ela chora porque ela quer a mãe perto dela, ela chora porque ela quer a atenção da mãe, porque a mãe é o mundo dela. Então, quando a criança tem ali e a mãe a deixa ali por um tempo e aí ela se sente abandonada, se a mãe demorar muito tempo para vir atender ela, ou se ela está sentindo alguma dor e ela sente que a mãe não vem atender ela para dar um peito, porque ela acha que o peito vai saciar a necessidade que ela está naquele momento, mesmo que seja da dor, a mãe demora, a gente fala que ali fixa um caráter na dor da criança. A criança se sente abandonada. Ela se sente abandonada, então ela vai desenvolver esse caráter. Então ela vai querer mamar mais, ela vai querer mais atenção, ela vai querer o mundo dela voltado mais para ela, então ela vai chorar mais, ela tem a tendência de desenvolver um certo tipo de tristeza ali, uma certa de criança chora para tudo, e aí a mãe não entende, aí a mãe deixa a criança chorar porque não está entendendo o que a criança está passando ali naquele momento. Aí a gente forma o caráter da oral na dor, que é desenvolvido conforme vai passando o tempo, a criança vai crescendo, esse caráter vai ficando mais intrínseco nele, que é onde fica ali a criança fofinha, a criança mais gordinha, onde nós vemos aí hoje em dia muitas crianças com traços de obesidade na infância. Mas por quê? Porque ele não foi socorrido lá na hora que era para ser socorrido. Ele não teve aquela atenção na hora que ele era para ter. Então ele desenvolveu esse caráter, certo? Agora nós vamos para o próximo caráter, que é o terceiro caráter, que é o psicopata. O que é o psicopata? O psicopata já é quando a criança está ali, já está dando seus primeiros passinhos, já está conhecendo o mundo além da mãe, já está conhecendo o mundo
através dos outros aspectos, do ambiente. Já está conhecendo outras pessoas, onde ela tem já contato com o pai, com a avó, com o tio, com o mundo no externo. Onde ele já sente a liberdade de fazer as coisas, de pegar as coisas, de manipular as coisas, tá? Mas aí ele não deixa de ter o caráter dos outros caráteres, que é o caráter oral e o esquizoide, tá? Mas aí, o que acontece? A criança começa a manipular. Como que ele vai manipular o pai e a mãe, os avós ou quem seja por perto? Através do choro, tá? Ainda é um traço do oral, porque o traço do oral foi formado ali. E ele já aprendeu no traço oral que se ele chorar muito, a mãe vai dar atenção. Se ele chorar muito, o pai vai correr, vai atender ele. Se ele chorar por tudo, então todo mundo vai estar ali, né, pensando que está acontecendo alguma coisa mais grave com ele. E geralmente, se ele tiver formado um caráter na dor, está acontecendo assim, está querendo chamar atenção. E aí, se os pais pegam e acham que a criança está com algum problema, aí para não causar um problema mais na frente, dá atenção para ele ali, fica ali em volta. Aí o que ele vai aprender? Ele vai aprender que se ele manipular os pais através do choro, tudo que ele quiser ele vai ter na hora dele, tá? É nessa hora a gente tem que ter um olhar mais preciso, um olhar mais centrado para ele, tá? Dá atenção, sim, mas não atenção excessivamente. Dá tudo para a criança em termos, dá o necessário que ele precisa. Então, os pais e as mães precisam aí ter, o pai e a mãe precisam ter um olhar mais preciso. Será que eu estou dando demais? Será que eu estou dando de pouco? Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz, os desejos, as vontades do seu filho. E se você perceber que tudo ele chora, tudo ele quer através do choro, tudo ele manipula, porque as primeiras fases é onde ele deseja, onde eu quero, onde ele insiste que quer, né? E você diz, não, agora não é hora, mas ele quer. Então, você tem que ter um olhar preciso para ele, para ver se geralmente ele está ali desenvolvendo uma dor, pedindo um socorro, e você não sabe identificar isso, tá? Vamos para o quarto caráter, que é o caráter do masoquista. O que é o masoquista? É a fase onde a criança já está ali, já saiu dos 2 aninhos, para os 3 aninhos, 4 aninhos, né? Aonde ele já está ali correndo, brincando, tá? Ele já sabe o que é o certo e o errado, sabe que se a mamãe falar para ele não, que aí machuca, ele vai machucar, não, você não pode fazer. Então eu vou dar uma dica para vocês. Evite falar o não primeiro para o teu filho. Por exemplo, não pode. Tá? Quando você fala não pode, a criança nessa idade, ela só registra uma palavra primeiro. Se você falar para ela não pode, ela vai entender só o pode. Então, para ela, o pode é poder continuar, poder prosseguir, poder fazer. Tá? Ela não vai entender o não. E se você deixar para, uma palavra de alerta para ela, para, ela vai parar, ela vai sentir. E você deixa para usar a última palavra para ela, que é o não. Para, não prossegue. Então, assim, são momentos que a criança tem autoestima, ela se sente melhor, aí ela sente que o mundo dela já cresceu, onde já tem várias pessoas, além do pai e a mãe. Tem criança que nessa fase já começam a ir para a escola, né? Já desenvolve ali um outro mundo ali em volta de si. Então, já tem um novo mundo para ele explorar, para ele conhecer, para ele se interagir. Então tem que ter um olhar também voltado para isso aí, um cuidado para a criança nesse momento, certo? Então é a fase também que ele tudo explode, ele sabe que se ele sentir raiva, se ele começar a bater, se ele começar a fazer alguma coisa de agressividade, os pais vão parar, vão pensar. Tem muitas crianças hoje em dia que a gente vê que são agressivas com a mãe, que são agressivas com os pais, esconde. É a fase onde eles acham que eles já têm a liberdade para fazer o que eles querem. E é nessa hora que o pai e a mãe tem que ter um olhar também mais importante para a criança, ver o que está acontecendo, por que seu filho está sendo agressivo, por que ele está assim, sentar com ele, dizer para ele, acalmar ele, explicar a ele que ele não pode continuar assim, que essa atitude, porque ele já sabe reconhecer se pode ou não pode, se é errado, se não. Então é a hora de você sentar. Você percebe que tudo que a gente vai fazer com o filho nessa idade precisa do diálogo. Eu sei que muitas pessoas não têm tempo de sentar com o seu filho, dialogar com o seu filho. Prefere pegar um celular, um tablet, colocar
uma musiquinha ali no computador, colocar a TV ali, né, para tocar filminho, para tocar musiquinha, eu vou te alertar. Não faça isso com seu filho. Você, além de estar dando uma babá eletrônica para ele, para você poder tirar um pouco da sua responsabilidade, para você poder ensinar seu filho, você também está omitindo a educação do seu filho. Você está ensinando o seu filho, você está fazendo, não sei se vocês conhecem a metáfora da borboleta, que um homem observa a borboleta ali no seu casulo, a borboleta está ali se espremendo para tirar, para sair da água, ela se espreme, e ele acha que a borboleta está sofrendo, né? Que a borboleta está sofrendo. Então eu quero dizer isso para vocês o quê? Que quando a criança está na formação do caráter masoquista, a criança, ela tem a tendência a mostrar que ela está sofrendo, que ela dá uma de vítima para chamar, para ter um olhar mais para ele, ela dá uma de coitadinha para as pessoas terem mais um olhar para ele. Então nessa hora é um cuidado mais preciso ainda, onde você tem que tomar um cuidado para você não fazer igual esse homem fez com a borboleta. A borboleta estava lá sofrendo, querendo sair, mas não é o processo da borboleta, a metáfora da borboleta ali, se transformar em borboleta. Ela precisa se esforçar para a asa dela criar voo, para a asa dela criar força, para a asa dela sair perfeita. Isso mesmo é seu filho. Se seu filho está chorando, se seu filho está no impulso de raiva, você senta com ele, conversa com ele, orienta ele nesse momento, para que ele seja uma criança saudável, para que ele seja uma criança, um adolescente, um jovem feliz, um adulto feliz. Converse com ele, diálogo para ele, mostre para ele que aquele momento ali, você tem ele tem você para você contar, ele tem você para orientar. Isso é muito importante acontecer nessa fase dos 2 aninhos aos 3 anos e meio, antes de chegar aos 4. Muito importante essa fase da criança. Então, se você orienta, se você senta com seu filho, não deixa ele o tempo todo no celular. Se ele quer ficar no celular, está na hora. Mas eu já estou no momento que meu filho só quer ficar no celular. Senta, conversa com ele, tem outras maneiras de você interagir com seu filho. Mostra para ele que você está ali, que você está perto dele, que você pode ajudá-lo. Tá? Então, isso é muito importante nessa fase do masoquista, para a criança não crescer uma criança revoltada, para a criança não crescer uma criança violenta aí, porque a gente conhece hoje em dia muitas crianças, a gente chega na escola, a gente vê crianças com um nível de violência muito grande, porque não teve esse olhar. E se nesse momento for ocasionado para ele, acometido de alguma dor, no momento desse caráter, onde ele só recebe repreensão, onde muitas vezes é corrigido da maneira errada, ele vai formar um momento de rejeição novamente, ele vai ter o sentimento de rejeição novamente, onde ele vai se sentir rejeitado. E se ele passou pelos outros 3 caráteres lá, com momentos de abandono, momentos de rejeição, um momento de... Aí o rejeição repete de novo agora, fica marcado na vida do seu filho. Então, seu filho tem a possibilidade de crescer aí uma criança muito agitada, muito revoltada, muito nervoso, muito raivoso. Então, nós temos que ter um olhar especial para nossos filhos nessa idade, tá? Que é o período da formação desse caráter. E quando chegamos lá, dos 3 anos e meio aos 4 anos, que é formado rígido, tá? A criança, ela já aprendeu a manipular, ela já aprendeu que através do grito, que através da violência, aprendeu que através de se ele ficar sozinho ali. Então, o que ele vai fazer? Agora, ele vai repetir os 4 caráteres que já se formaram e formando um novo caráter aí, que é o caráter do rígido, tá? Onde ele vai crescer com a independência dele, ele vai achar que o mundo tá ali, onde ele vai achar que ele pode mandar no pai, onde ele pode mandar na mãe, usando a manipulação lá do psicopata. Então, nessa hora, você tem que prestar atenção no que seu filho pede para você, como que ele pede para você, como que ele fala com você, se você ensinou ele certo, se ele está fazendo certo, ter um olhar voltado mais para ele, observá-lo mais, tá? Ter um olhar, porque essa criança, quando está chegando na formação do rígido, se ele for bem sucessivo, se ele já passou por os processos bem, você ensinou-lhe bem, orientou-lhe bem, educou-lo bem nessa fase, ele vai ser um adulto promissor, ele vai ser um adulto feliz, ele vai ser um adulto de sucesso, onde tudo que ele for colocar para ele fazer, ele vai saber fazer, ele vai saber desenvolver, porque ele teve ali a
sua ajuda, aonde ele vai poder voar igual uma borboleta, sem interferência. Voltando para a metáfora da borboleta, que começa lá no masoquista, né? Quando o homem vai lá, vê a dor da borboleta, vai lá com uma tesoura e corta o casulo. Aí a borboleta sai toda defeituosa, toda ali se arrastando, não consegue andar, não consegue voar. Por quê? Porque ela, no momento da dor dela ali, que ela podia se formar com força para poder voar, ter o seu voo de liberdade, ela foi interrompida. Tá? E nesses dois últimos caráteres, é a metáfora da borboleta. Se você não ensinar seu filho, se você não orientar seu filho nasce, pode crescer uma criança aí com dificuldade. Pode ser uma criança que não vai ter autoestima baixa. Pode ser uma criança que tudo que ele faça, ele se frustra, não consegue desenvolver, não consegue fazer, não consegue concentrar. Tá? Quando você dá um tablet para o teu filho, um celular para o teu filho, quando você coloca ele na frente da TV, você está fazendo isso que esse homem fez com a borboleta. Você está defeituando o teu filho. Você está estragando o teu filho. Por quê? O nosso cérebro, ele é formado por camadas de neurônio, onde muitas pessoas falam que é energia. Mas são os neurônios, onde nossos neurônios estão amadurecendo, onde nossos neurônios estão se desenvolvendo ali. E o nosso cérebro, ele é preguiçoso. A tendência do homem é crescer com o cérebro preguiçoso. Então, o que acontece? O cérebro é preguiçoso na forma de economizar energia, de não querer pensar, de não querer agir. Aí, se a criança está ali nessa fase, só vidrada no celular, só assistindo o celular, o que está acontecendo? O cérebro dele está trabalhando? O cérebro dele não está trabalhando. Ele está vivendo um mundo imaginário, um mundo ilusório. O que você está ensinando para o teu filho? A ilusão. A ilusão faz bem para uma criança? Não faz, porque a criança vai ter tendência para sempre estar ali imaginando, sempre estar ali. Aí quando ela quer, por exemplo, virar um super-herói, voar, ser o Hulk, força, e ela não consegue se transformar naquele personagem, ela se frustra. Automaticamente você está amadurecendo o cara do seu filho errado. Você não está ajudando o seu filho, você está atrapalhando o seu filho. Onde as crianças começam a ter um mundo imaginário. Então a criança precisa estar na realidade, você precisa trazer a realidade. A criança precisa ter brinquedos lúdicos em casa, brinquedos que ativam a memória dele, brinquedos que venham chamar a atenção dele, onde ele possa sentar ali, prestar atenção no que está acontecendo em sua volta, onde ele possa estar ali interagindo com as coisas que ativam a memória dele, onde você vai estimular seu filho. Então, mãe e pai, se você quer ter uma criança feliz ao seu lado, que você sente que seu filho está bem, você precisa tomar esses cuidados na sua formação. Por quê? Porque quando chega dessa fase, aos 5 anos, dos 5 anos aos 7, todos os 5 caráteres se repetem. Todos. A criança tem tendência a ficar com medo excessivo, presta atenção nisso. A criança tem tendência a ficar mais triste, desenvolver um caráter no rosto mais triste. A criança tem tendência a ficar mais raivosa, mais nervoso, que é o masoquista. Tá? A criança tem tendência a ficar mais manipulada, que é o psicopata. A criança tem tendência a ter mais a manipulação, aonde querer mais, né? Que é o rígido, a dor do rígido é uma dor impulsiva, onde ele esnoba, começa a esnobar do pai, começa a esnobar da mãe, porque mandou fazer, o pai não obedeceu. Aí ele vai lá e faz tudo para pôr um contra o outro, tá? Então, manipulação novamente aí. E o rígido, ele tem esse poder de manipular, porque ele quer alguma coisa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O masoquista também tem a tendência a manipular, tá? Mas o masoquista carrega uma dor de todos os outros caráteres nas suas costas, onde a criança cresce aqui. Vamos falar um pouquinho do corpinho de cada caráter agora. Tá? Vamos começar com o masoquista, que eu já comecei. O masoquista, ele é uma criança com os ombros largos, cintura fina, então ele quer aqui, daqui para baixo ele é fininho, daqui para cima ele é largo, tá? Então quer dizer que ele é um triângulo de proporção para cima, né? Larga aqui e baixo aqui. Então, você tem que observar a formação do corpo do teu bebê, do teu filho aí, tá? Então,
O masoquista, ele tem ombros largos, bem largos, finos, aqui assim, o peito largo, tá? Pescoço curtinho, né? Aqui fininho. Então, você observa bem seu filho, que ele vai desenvolver isso aí a partir do momento dos 7, né? Que quando os neurônios começam a florescer, onde os hormônios começam a ficar mais firmes ali, tá? Onde ele já tem o hormônio da pubertade, que começa aos 7 anos, onde a criança começa assim, já passou ali quando ele descobre que ele tem o seu órgão genital ali, né? Tanto a menina como o menino, como eles conhecem, se descobrir o seu corpo, tá? Que é dos 5 aos 6 anos, eles começam a descobrir o seu corpo, mas muitas crianças têm isso precocemente, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque se ele tem isso precocemente, ele tá com um problema, tem alguma coisa. Você tá amadurecendo seu filho rápido demais. O que ele tá vivendo? Qual que é o ambiente que ele está convivendo, o que ele está fazendo, por que ele está se amadurecendo rápido demais. Então tem que ter um olhar preocupante com o seu filho, em todos os momentos, todos os aspectos da sua vida dele, tá? Então aí vamos falar um pouquinho do rígido agora. O rígido, o seu filho, ele tem a cinturinha também mais fina, mas tem um bumbum mais arredondadinho, tá? O formato dos lábios são mais carnudos, queixo mais pontudinho, tá? Olhar mais predominante, mais pequenininho, tem a tendência a desenvolver uma sobrancelha mais erguida, enrijecer a testa é preeminente, tá? O formato do rosto quadrangular, às vezes mais pontudo nas bochechas, e assim vai. A tendência do braço dele sempre voltado para fora, tá? Aquele pé de pinguim que vira rato, certo? Então, assim, tudo isso você tem que observar no seu filho, tá? Então, assim, que na formação do rígido, o bumbum ele é mais durinho, mais reforçadinho. Então, assim, é bonitinho o bumbumzinho? Tem. De repente, seu filho tá formando um caráter aí na dor do rígido, onde vai desenvolver, vai ficar bonitinho o corpo? Vai, mas tem que ter um olhar preocupante com ele, certo? Então vamos lá pelo psicopata. O psicopata também ele tem um bumbumzinho mais arredondadinho, tem a cinturinha mais quadradinha, tá? O corpo do psicopata, ele é todo quadrado, ele não tem cintura, ele é quadrado por inteiro, ele desce por inteiro em formato só, tá? É onde a criança também pode desenvolver aí uma desencadeia de muitas preocupação, tá bom? Sobre isso aí. Então assim, ele tem mais um aspecto, então tem que observar o corpinho dele ali, a formação, de repente pode estar na dor ali do psicopata, e aí fazer aquele corpinho assim, quadradinho, na que você põe roupa, não tem cinturinha, aqui em cima também é igual embaixo põe em cima, o pescoço mais compridinho, tá? Na minha psicopata tem os lábios mais fixos, o narizinho mais arrebentadinho, tá? Os bracinhos virados pra frente, as perninhas, um pezinho virado mato e outro retinho. Então, assim, as perninhas tortinhas. Então, tem que observar tudo isso aí, que é formação. O corpo fala muito dos traços do caráter, certo? Agora, vamos lá pro oral. O que é um oral? O oral, como eu disse, é uma criança que come mais, é um adolescente que come mais se ele tiver na dor. Ele vai sentir compulsivamente vontade de comer, onde ele vai crescer a massinha, vai ficar fofinho, gordinho, bonitinho, né? Mas vamos ter um olhar mais especial. E por que meu filho tá comendo compulsivamente? Por que tudo que eu dou pra ele tá comendo demais? Então, de repente que tá na dor aí, tá? Ai, mas ele não comia antes. Nós temos que comer o que é necessário para nosso corpo alimentar. Cada corpo tem o seu nutriente, tem a absorção certo? Seu filho começou a comer demais, desesperadamente, aconteceu alguma coisa com ele. Então você tem que ter um olhar para isso, tem que observar o que está acontecendo, por que ele começou a comer demais, por que ele está desenvolvendo isso, certo? Então você tem que ter esse olhar específico para ele, tá? Porque se um oral tá ali, se a criança tá ali no caráter da dor, ali naquele momento ali, nessa fase, para o amadurecimento, e ele tiver mais no oral ali, ele vai ser uma criança obesa, ele vai ser um adolescente obeso, ele vai ser um jovem obeso, vai ser um adulto obeso. E aí ele vai ser mais triste, sempre no mundo dele, porque o oral, ele tá ali no mundo dele, na
tristeza dele, nada para ele tá bom, nada para ele é bom, nada é satisfeito, porque ele é insatisfeito, porque ele desenvolve. Tudo que ele vai fazer, ele começa, não termina, então ele vai ser um adulto frustrado, tá? E a tendência de desenvolver aí uma depressão é muito grande, tá? É um dos caráteres que mais desenvolve depressão, é o oral. Por quê? Porque ele se sente triste, ele se sente abandonado, ele se sente rejeitado, ninguém gosta dele, então ele fica ali numa tristeza. Tanto é que tem muitas pessoas que crescem com afeição, né? Tem na face, você olha pra ele, você vê um olhar triste nele. Você olha pra ele, você vê a afeição dele triste, a face dele triste. Aí o que eu faço pra resolver isso aí? Tem técnicas, tem métodos que a gente entra e faz a intervenção ali, ajudando, estimulando, mostrando pra ele que não é assim. Que pode até ajudar seu filho aí a desenvolver um corpo melhor, tirando ele da dor, socorrendo ele na época certa, na hora certa, certo? E o esquizoide? Como que é o corpinho do esquizoide? O esquizoide, a gente conhece ele pela cabeça. Tem a testa, tá? Maiorzinha, tá bom? Tem aquela testa, tem os olhos mais saltadinhos pra fora, tem o formato do rosto mais magro, tem a cabeça, o pescoço mais comprido, mais alongado, é magro, tem o corpo esquiloide. Aí você fica com aquela questão, mas por que o meu filho não engorda? Por que ele não ganha massa? Por que ele não desenvolve o seu corpinho? Olha pra ele. Nesse momento você pode estar vivendo a dor do esquizoide, tá? Porque a dor do esquizoide, a energia é formada na cabeça. Se o seu filho tem um pouquinho de cabecinha, a cabecinha dele tá um pouquinho maior, a testinha dele tá um pouquinho maior, né? E se desde criança ele tem a tendência a usar óculos, desde pequeno, né? Porque o esquizoide, a energia é tanta na cabeça, ele pensa mais, ele é mais inteligente, ele é mais proficiente para quê? Se tornar aquelas crianças nerd. Ah, meu filho é um nerd, meu filho tem um QI elevado. Vamos parar para pensar. É normal? Para muitas pessoas é normal ter um filho nerd, ter um filho aí super inteligente, mas tem um olhar preocupante. Por que seu filho está desenvolvendo mais inteligência do que o normal? Por que seu filho é mais inteligente do que as outras crianças? Porque ele nasceu com superpoder? Não. Porque ele nasceu mais inteligente? Não. Porque ele desenvolveu a dor ali na formação, que a energia dele é canalizada mais na cabeça, onde está mais ali os neurônios, mais formação, onde os neurônios formaram mais ali, onde lá ele sofreu aquele momento de dor, onde ele pode desenvolver a gente fala deficiência intelectual, onde ele pode ter mais inteligência, onde ele pode ter menos inteligência. Não podemos classificar que ele seja mais burro que os outros, não. A criança não pode ser menos inteligente e nem muito inteligente, ele tem que ser normal. Então você tem que prestar atenção para isso aí, tá? Aonde é essa fase do esquizoide, onde a criança pode ter aí transtorno de aprendizagem, onde ele possa ter transtorno de hiperativo aí, onde ele possa ter uma dislexia, onde ele pode desenvolver um autismo, tá? Porque o autismo, ele só aparece na criança depois de um aninho, que ele começa a ter os primeiros traços ali, onde os pais têm que observar, porque tem pessoas que só vê que o seu filho está com problema depois de 2 aninhos, 3 aninhos. Então, tudo isso nós temos que observar nos nossos filhos. É importante isso. Você é papai, você é mamãe, você é vovó, você é tio. Se você tem aí um sobrinho, se você tem um netinho, se você está com um filho com problema, olhe para ele. Olha o que ele está querendo te dizer, olha para o corpinho dele, olha para o formato do corpinho dele, olha para os traços que ele está se desenvolvendo agora, tá? Eu estou dizendo isso para você criar uma criança que mais tarde não venha sofrer uma depressão, tá? Hoje a gente sabe que o índice de crianças depressivas no Brasil tem aumentado muito. Por quê? Porque eles estão mais no celular, porque eles estão estudando mais ali no celular. Isso aí vai trazer um prejuízo muito grande para os nossos filhos, tá? Porque a criança não interage com ninguém, porque a criança fica presa ali dentro de casa, né? Esse negócio de pós-pandemia aí, nós vamos ter aí
um prejuízo muito grande com nossos filhos na aprendizagem. Então você tem que ter um olhar agora preocupante para o teu filho. O que está acontecendo com o teu filho? O que eu posso fazer para ajudar meu filho? O que eu posso ajudar o meu sobrinho, o meu neto que está pedindo socorro aí? Então, papai, mamãe, tio, vovó, vovô, vamos ter um olhar para nossas crianças, tá? Para nossas crianças crescer crianças saudáveis, tanto psicologicamente, tá? Como você precisa ajudar. Se tem uma criança do seu lado que está com algum traço que você sabe que não é normal para uma criança, orienta a mãe, chama a mãe, conversa com a mãe, pergunta para ela se ela já observou que tem alguma coisa de errado com ele. Pergunta para ela se ela não precisa de ajuda, não precisa de orientação. Tá? Então vocês estão aí, mães e pais que estão me assistindo nesse momento. Se você tem interesse em saber mais, lá na minha bibliografia tem um link que é uma agenda eletrônica, onde você clica lá, você já vai falar diretamente comigo, agendar um horário para uma avaliação. Estou aqui para te esclarecer dúvidas sobre o seu filho, para fazer uma análise do seu filho, tá? Me chame lá, entre em contato comigo, agende. Eu também estou atendendo também na Sociedade Beneficente Evangélica, SBE. Só você ir ali na SBE e tirar uma requisição, marcar agendar um horário, e nós faremos um preço bem acessível para todo mundo. Nós temos ali recursos para fazer isso. Me chame lá, estou à disposição. Beijo a todos, muito obrigada pela atenção de vocês.